Mas é por aí mesmo. O caminho é por aí. Lembrando que esse N aí, que é denominador, você faz ele para um infinito, né? Aí você vai começar a reagrupar as séries. Deixa eu só não lembro agora se recaiu em alguma série que é vista em análise combinatória. Como a integral da questão não é simples, você pode calcular ela só para visualizar quanto tem que dar. Né? No caso, né, tem que ver se esse valor 105 é próximo desse valor aqui. Então pronto, então é isso mesmo. Agora, peraí, deixa eu ver. Você digitou aqui 36 mais 4 sobre n ao cubo vezes o somatório de 1 até n. Se, esse, se o somatório é de 1 a n, por que, que o n ao cubo está fora, né, do somatório? É porque a somatória é em cima de i. Tá, é verdade. Muito bem. Então, hoje a gente vai ver algumas técnicas de integração. Eu vou mostrar de onde essa técnica vem, tá? Qual foi a regra que gerou aquela, né? Sabemos que a integral é o processo inverso, né? O operador inverso da derivada. E a gente vai fazer essas associações com as regras que já conhecemos. Algumas, né, que já conhecemos. Então, o primeiro processo de integração que eu vou apresentar para vocês, esse processo de 4.1, tá? Que é a integração por substituição. Então, se vocês observarem essa integral aqui, então a minha função aqui ela é uma derivada de uma composta, tá? Então, essa é a regra por substituição. Isso aqui, a primitiva vai ser uma G maiúscula, tá? De tal maneira que quando a gente deriva ela, dá justamente essa. Então, deixa eu só apresentar aqui de uma forma mais... Então, a ideia é assim. Nós sabemos que se eu tiver G de F e a gente for derivar isso aqui,
Então isso aqui vai ser a derivada de G, né? E o domínio f de x se mantém vezes a derivada de f. Então, o processo de integração seria justamente isso. A gente vai integrar uma função que é a derivada de uma composta. Então, né, a gente sabe que isso aqui vai ser onde de f. Mais uma constante. Essa é a ideia da regra por substituição, né? É o processo inverso da derivada da composta. Aí, para isso ficar bem firme, né, na mente, vou pegar aqui um exemplo, tá? Para a gente verificar isso. Apesar de não ser uma regra tão trivial, pelo menos para derivadas, né, essa regra aqui não é tão simples comparada às outras, mas normalmente integrais é o primeiro processo que a gente faz. Então, o exemplo é integral 3x2 vezes a raiz de, agora não lembro se é mais x ao cubo, x ao cubo menos 1, x ao cubo menos 1 dx. Bom, então, aqui a ideia é a gente fazer o seguinte. Primeiro, veja aqui que é o produto de duas funções, tá? Observe que aqui também é um produto, né? Aqui é um produto. E o que eu quero saber? Eu quero ver se essa derivada aqui está dentro dessa expressão, né? No caso, se essa expressão de dentro, se eu derivar, eu consigo essa de fora, né? Então, o que a gente faz quando a gente vai integrar por substituição, né? A gente faz isso. Isso aqui a gente chama de derivada de u, né? Desculpa, o processo é... Esse aqui a gente chama de u, tá? E ver se aqui fora é a derivada de u. Que dá para observar que é, né? Se a gente pegar, derivar a função u, que é x ao cubo menos 1, a derivada da diferença é a diferença das derivadas, né? Então isso aqui vai ficar 3x ao quadrado. A derivada de 1 é zero, então dá só isso aqui, né? Que é exatamente essa função. Tá, mas aqui nas integrais a gente escreve a linguagem que a gente escreve, na verdade a simbologia que a gente utiliza não é o que a gente está muito habituado em derivadas, tá? Então aqui eu vou escrever essa expressão. No caso eu estou derivando u em relação a x, né? Que a gente chama simplesmente de linha. Muito bem, então depois de ter feito isso, né?
ter considerado essa função aqui como sendo u e ter derivado u, né, e verificado que tanto u como du estão na mesma expressão, aí agora a gente de fato substitui. Tá? E fazendo as respectivas substituições, eu vou continuar aqui nesse espaço, né, aqui em cima. Então, vou chamar aqui esse quadro 1, né? E aqui o quadro 2, que é a ordem que a gente está fazendo. Então vamos aqui para o quadro 2, né? Fazer as respectivas substituições. Então esse carinha aqui é o DU, tá? No caso é o linha. E ok, então vai ficar aqui, a gente vai escrever du dx é 3x ao quadrado dx. Vai fazendo as respectivas substituições, isso aqui vai ficar assim. Integral de raiz de u de x aí no lugar de 3x dx, né? No lugar de 3x dx, eu vou colocar du de x, ou só du. Como a gente sabe que u está em função de x, aqui eu vou escrever só u, tá? Pronto, então a gente fez as trocas. Só para ficar mais simples, eu vou colocar assim, ó, aqui é o linha, e aqui é u, aqui é a derivada de u em relação a x, e aqui é du. Deixa eu apagar aqui só para deixar mais bonitinho. Ok. Aí, essa integral, né? A gente já viu casos desses, né? A gente escreve isso aqui como 1/2 du e aplica o processo. A minha variável agora mudou, ela passou a ser u, depois que a gente faz a substituição. Então, integrando aqui, nós sabemos que aqui virou o termo com cara de polinômio, né? Mas não é polinômio. Para integrar isso aqui, a gente adiciona 1 ao expoente e depois a gente divide por esse expoente aqui, no processo de integração, né? Mais uma constante k. Aí é só ajeitar as contas aqui, né? 1/2 mais 1 dá 3/2. Aqui vai dar 3/2, vai ficar 2/3, né? Aqui. E depois a gente troca a expressão u. Depois que a gente encontrou a integral, a gente troca novamente, né? Quem foi o u que eu chamei? O u que eu chamei foi x ao cubo menos 1. Então, a integral, né, dessa expressão aqui vai ser x ao cubo menos 1 elevado a 3 meios mais k. Pronto, está aí.
Com isso a gente conclui a primeira integral, tá? Usando esse processo. Então eu vou aguardar um pedaço, tá? Quem tiver pergunta em relação a isso, né, faz agora e me dá um feedback aí se entendeu ou não. Ok. Então essa é a ideia da substituição, do método da regra da substituição. Essencialmente só tem dois, assim, eu tinha comentado um pouco disso, né? Esse aqui é o inverso da composta e tem o processo que vem da regra do produto, tá? Que é a integração por partes. O que nós fazemos normalmente na ordem, né? Então, primeiro a gente aplica esse processo aqui e se a gente não conseguir por esse, que a gente aplica o próximo, né? Que eu vou mostrar para vocês agora, que é a integração por partes. Então, veja a expressão da integração por partes, ela é um pouquinho maior, mas na verdade ela vem da regra do produto, né? Porque aqui está derivado a segunda função, né? Aqui está derivado a primeira, na verdade é o contrário, né? Aqui é a primeira função, aqui o U é a primeira, aqui está derivada a primeira, aqui está derivada a segunda, então a gente já conhece essa regra, já dá para visualizar que ela vem da regra do produto, né? Então deixa eu mostrar aqui de onde, como foi que originou, né, essa expressão. No fim dessa aula eu coloco todos os rascunhos das aulas anteriores, tá? No cigarro. Então, vou pegar aqui duas funções, né? U de x vezes v de x. Aí a gente vai derivar isso. Aí isso aqui vai ficar a derivada da primeira vezes da segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui eu vou cometer alguns abusos de escrita, tá? Mas só para a gente não ficar perdendo tempo na hora de reescrever, né? Então a ideia aqui vai ser, tá, agora eu vou integrar isso. Integrando isso aqui, vai ser a integral dessa soma aqui. A integral da soma é a soma das integrais. Então vai ficar ok. E a integral da derivada, né? Isso se anula, essas operações se anulam. Isso aqui vai ficar somente o de x vezes v de x. Isso aqui é
Peraí, como assim derivada por partes? Então aqui vai ficar integral. No caso é isola um deles, né? O processo é isolar um deles. Então vou escolher um deles para isolar. Por exemplo, pegar isso aqui, né, e passar para o outro lado. Então a gente vai ficar aqui o de x vezes v de x menos a integral de v de x vezes o i de x vai ser igual a essa integral. Então esse é praticamente o processo é esse, tá? Aqui já tem a cara mesmo da integração por partes, né? Peguei a regra do produto, integrei, virou integração por partes. Virou essa regra aqui. Perceba que esses exemplos que a gente vai fazer agora, se a gente tentar fazer por substituição, a gente não vai conseguir. Então, deixa eu mostrar isso para vocês. Espera aí, o primeiro exemplo, deixa eu pegar x elevado a x. Então, vou pegar aqui o primeiro exemplo, que é integral de x elevado a x. Bom, se a gente for tentar por substituição, a gente pode, né, rascunhar da seguinte maneira. Eu vou considerar esse x aqui como sendo a minha função u. Aí vou derivar u em relação a x. Derivando essa função aqui em relação a x vai dar 1. Então isso aqui significa que a derivada de u é a derivada de x. Tá, mas na hora que a gente for substituir aqui, isso aqui vai ficar integral e é elevado a u. No lugar de dx vai ser du. Mas esse x aqui eu não consegui subir. No caso, o é x, né? Então, se eu fizer a troca, de fato, não fez nada. Não mudou nada. Então, aqui não funciona o processo da integração por substituição. Então, aqui só não vai servir esse processo aqui por partes. Todo mundo visualizou, né, o que eu fiz aqui na tentativa da integração por substituição? Ok. Então, vamos fazer a integração por partes, tá? Eu vou mudar um pouquinho a simbologia aqui dessa escrita aqui. O processo que a gente vai usar é esse. E eu vou usar essa simbologia de du como sendo derivada de u. Tá? Então aqui vai ficar assim, ó, integral de u dv, ou seja, a função u vezes a derivada de v é igual a uv menos a integral de v du. Ou seja, é v vezes a derivada de u. Tá? Eu simplifiquei assim para ficar na linguagem das integrais. Tá? E estou considerando du como sendo derivada de u e dv como sendo derivada de v. Muito bem, então vou
vou colocar aqui embaixo, porque aqui é. Então, para a gente iniciar o processo, né, perceba que essa estrutura aqui a gente vai comparar com essa. Tá? Essa estrutura aqui a gente compara com essa. E ao fazer a comparação aqui, a gente vai escolher uma dessas expressões para ser o U, e o que sobrar a gente vai chamar de dv. Então, eu vou pedir para que vocês escolham, tá? Vocês querem que eu chame de U qual função? E elevado a x ou x? X. Muito bem, então vamos chamar aqui, considerando considerar aqui que o é x, aí consequentemente o dv vai ser elevado a x dx. Vou ajeitar esse dv aqui que está esquisito. Ok. Aí significa que a derivada de u, né, a derivada de u vai ser a derivada de x, e eu tenho que dv, a derivada de v é essa expressão. Pergunta, quem é v? V vai ser a integral dessa expressão aqui. Eu sei que vai ficar um pouco apertado, mas só para ficar completo aqui. Né? Então eu sei que o v, né, se eu integrar o dv, vai dar v. Né? dv é a derivada de v. Se eu integrar a derivada, vai dar a própria função. Isso aqui vai ser a integral de e de x dx. Aí eu pergunto, quem é a integral de e elevado a x? É elevado a x. Né? Essa aqui é a única função que, se eu derivar eternamente, ela nunca vai mudar. Consequentemente, a sua integral também vai ser a mesma. Bom, então eu acho que a gente já tem todos os elementos que a gente precisa, né? Vou só destacar aqui, ó, o x, dv é isso, du é isso e v é isso aqui, né? Por que eu preciso desses elementos, né? Porque eu tenho que ter o u, tenho que ter o v, tenho que ter o v de novo e tenho que ter o du. Dado que eu considerei aqui meu u e dv. Tá? Então vamos fazer as respectivas substituições aqui. Quem é U? U é o próprio X. Vezes quem é o V? A função V. O que foi? Caiu. Caiu no Meet.
Deixa eu só abrir as coisas de novo. Consegui de novo a conexão aqui, mas... Só ver, não estava... Muito bem. Como eu estava falando para vocês, aqui é a função U, né? Essa função U aqui eu substituí. Agora eu vou substituir o V, né? Que a gente viu aqui embaixo, depois que integrou que o V é elevado a x. Elevado a x menos a integral de v, que é elevado a x, e d1 é dx. Então isso aqui vai ficar x vezes e elevado a x, menos a integral de e elevado a x, é a própria, e elevado a x, e nessa integral aqui, né, a gente insere mais uma constante, pois não tem os limites de integração. Ok, então, só arrumando a minha expressão, né, vai ficar e elevado a x vezes x menos 1 mais k. K é um número real. E está aí a nossa integral. Tá? Tranquilo, né, o processo? Alguém se perdeu aí nessa integral? Ou foi tranquilo também? Ok. Para reforçar isso na memória, né, a gente vai fazer mais uma desse processo de integração por partes. Então, o próximo exemplo é esse, que é x cosseno de x. Tá? Mesma coisa, se nós tentarmos fazer integração por substituição aqui, a gente não vai conseguir, tá? Porque a função interna é x, né, do cosseno. Aqui é um produto, né? Não, a gente não consegue enxergar uma função dentro de outra. Aqui a gente consegue, né? Porque dentro da raiz, né, posso considerar como uma função, a raiz como sendo uma função, né? Raiz de x, por exemplo. E dentro da raiz tem uma expressão, né? Aqui dentro do cosseno não tem expressão.
Então, se eu chamar esse x de u, a derivada de u vai ser a derivada de x, né? Então, isso aqui vai sobrar. Assim como aconteceu com o item n. Então, vamos lá para o item n. Vamos usar de novo o processo de integração por partes. Então, o item n é a integral de x cosseno de x. Aí é a mesma coisa, tá? Deixa eu copiar tudo de novo que eu vou colocar aqui a integração por partes, né? Funciona assim, né? O dv é igual a uv menos a integral de dv. Então, o item n é a integral de x cosseno de x dx. Então, a primeira coisa que a gente faz, eu vou ter que chamar alguém de u e o resto vai ser o dv. Então, a pergunta é, quem vocês querem chamar de u? Eu posso chamar x, posso chamar cosseno de x. Quem vocês querem chamar de u? X. Lembrando que pode ser que nesse processo de integração por partes, na hora que a gente faz as substituições aqui, né, na hora que a gente nomeia as funções e substitui, pode ser que a situação piore. Não, vamos começar por essa, tá? Se não der certo, justamente eu comecei a falar por causa disso, né? Às vezes a gente nomeia e quando a gente começa o processo viu que não ajudou, pelo contrário, piorou as coisas. Aí o que tem que se fazer? Faz renomeia, né? E aplica o processo de novo. Um deles normalmente é direto, o outro não necessariamente. Tá? Então, do jeito que a gente está nomeando aí, se a gente está chamando U de x, então isso significa que dv, o meu dv vai ser cosseno de x dx. E se meu dv é o cosseno de x dx, o que a gente precisa encontrar? Né? A gente tem u, a gente não tem o du. E du é derivada de u. Então a gente vai derivar aqui. Então, derivada de u é a derivada de x. E aqui, se eu quiser o v, né, eu quero v, o v vai ser a integral do cosseno de x dx. E quem é a integral do cosseno? Quem é essa integral aí? Sim, muito bem. Então, essa integral é seno de x. Então, eu já tenho todos os elementos, né, para fazer a substituição e ver se a gente consegue integrar. Então, deixa eu só fazer uma separação aqui, para separar esses termos aqui, as funções que a gente nomeou. E vamos continuar aqui o processo de integração. Então, isso aqui vai ficar o V, o meu U é X, e meu V é seno de X, menos
a integral, meu v, a função v é seno de x, e du é dx. Então, nesse caso aqui também foi tranquilo, tá? Aqui a gente sabe que vai ficar x seno de x, menos a integral do seno, né? No caso, essa integral aqui. Eu sei que a derivada do seno é cosseno, né? Significa que a integral é a mesma coisa que o sinal invertido. Muito bem. Vocês já colocaram aí. Isso aqui vai ficar menos cosseno de x, mais uma constante k. Aí só organizando isso aqui vai ficar x vezes seno de x, menos com menos é mais, cosseno de x, mais k, número real. E pronto. Está aí nossa integral. Tá? Tranquilo, né? Isso também? Muito bem. Agora a gente vai... Essencialmente, esses são os processos de integração, tá? Porém, aqui no documento eu adicionei um tópico aplicando aqui como se fosse técnicas. Se você quer fazer o contrário, pode ser que não ajude, tá? Mas vou fazer. Bom, fazendo a substituição da outra forma, né? No caso, eu vou chamar de cosseno de x. O resto vai ser dv, né? No caso, dv vai ser x dx. Aí, se u é cosseno, eu preciso do du. E o du é a derivada de u. E a derivada do cosseno é menos seno, né, de x dx. E essa integral aqui, né, no caso, o v vai ser a integral dessa função aqui. E a gente sabe que isso aí vai dar x2 sobre 2. Bom, então, tem uma nova... novo parâmetro, né? Novos parâmetros para fazer a substituição lá da nossa integral. Não, tudo bem, vamos fazer, sem problemas. É bom sempre enxergar o que dá certo e enxergar o que dá errado e por que dá errado. Né? Muito bem, então aplicando o processo aqui, eu vou escrever de novo. Tá? Isso aqui vai ser integral, x cosseno de x dx. Isso aqui vai ficar igual. Isso aqui vai ficar igual a, no caso, a função u vezes a função v. A função u é cosseno de x. E a função v é x ao quadrado sobre 2. Vocês podem até comentar, caramba, já está ficando bem diferente da função que estava lá em cima. Né? Significa que se a gente quiser se prender a essa nomenclatura que a gente fez,
talvez a gente tenha que aplicar o processo várias vezes. Tá? Então, continuando, porque a gente pode aplicar esse processo várias vezes, inclusive. Aí, no caso, menos integral de VDU, né? A minha função V é x ao quadrado sobre 2 e du vai ser menos seno, né? Então eu vou multiplicar aqui, menos seno de x dx. Ok, então comparando esse termo aqui com o inicial, a situação parece que piorou, porque era x, virou x ao quadrado. Significa que se eu aplico o processo de novo, como é que é aplicar o processo de novo? Aplicar o processo de novo é você chamar, por exemplo, essa função aqui de u', aí o resto vai ser o dv', né? Aí você refaz o processo de novo. Então a tendência dessa integral aí é virar talvez um somatório. Sei lá. Então aí a gente vai ficar rodeando e, né, talvez a gente não ache uma expressão tão simples quanto no processo que estava na parte de cima. Muito bem. Todo mundo visualizou, né? E não foi muito favorável esse processo para a gente. Então, lembrando, né? Quando a gente vai integrar, esse é um dos problemas da integral. Né? Aqui eu estou apresentando todas as funções que a gente consegue integrar. Tem funções que a gente não consegue. Então, por isso que o Lauro, no início da primeira aula, ele deu boas-vindas ao inferno e eu pensei que a nossa discussão estava tão chata que ele estava, né, pelo menos foi o que, quando eu li, vixe, né, será que ele está odiando que ele está chamando de inferno? Mas era por esses problemas, né, que podem aparecer e que a gente não consegue, né, ter que aplicar outros processos. Isso. Mas é aquela história, a gente está vendo, né, somatório lá, está vendo somatório em FMC, mas a gente está vendo, né, tem uns impasses aí, porque o pessoal que está pagando FMC, assim, quando eu conversei com eles, disse que não era pré-requisito. Né? Significa que eu fico meio preso, assim, porque não dá para aplicar limites, né, de forma avançada. Vocês que estão pagando, para quem está pagando as duas, por um lado, é bom, né, porque as ferramentas de um está usando no outro. Mas, enfim. Então, é isso, né? Vocês estão agora observando, né, qual é o problema aqui nas integrais, né? Pelo menos inicialmente. Tá, então, vamos lá voltar aqui. Tá. Então, agora a gente vai ver as substituições trigonométricas, que são justamente casos de funções que, quando a gente integra, some os termos trigonométricos. Quando a gente derivava, né, na verdade. Não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, esse caso aqui, ó, a gente estava comentando de um caso, esse aqui, né, que a gente viu que essa integral é o do arco tangente, se eu não me engano. Então, o que tem de interessante nesse exemplo? Né? Que se você pega uma função trigonométrica e você deriva, possa ser que ela, né, apresente como um resultado uma composição de polinômios. Então, isso dificulta um pouco, né? Porque às vezes a gente não tem como enxergar se aquela função vem de uma trigonométrica ou não. Então, é por essa razão, né,
por essa razão aqui, a razão dessas integrais aqui, que surgiu esses processos de integração, essas substituições trigonométricas, elas servem para isso, né? Que é, todas as vezes que você tiver uma expressão desse tipo aqui, como esse alfa aí, né? Se tiver um número ao quadrado menos x ao quadrado, você substitui o teu x pelo número vezes seno da função u. Tá? Ou seja, ele já dá... Isso aqui não é macete, tá? Mas ele já dá uma cortada no caminho aí. Mas vocês podem até perguntar assim, mas de onde ele tira essas expressões? Né? Essas expressões vêm do teorema fundamental da trigonometria. Tá? Então, tudo isso aqui são manipulações dessa expressão aqui. Nós sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, né? Isso aqui é a equação de uma circunferência. Tá? Significa que se eu fizer... nós sabemos que se eu pegar o seno de um ângulo, né, ao quadrado, mais o cosseno do mesmo ângulo ao quadrado, isso aqui dá 1, né? Então significa que essa expressão aqui tem o r, né? Aqui é r ao quadrado, aqui também vai ter o r ao quadrado. Né? Então quer dizer, tudo vem do mesmo lugar. Então significa, por exemplo, que se eu isolo aqui, se eu disser que o x é o cosseno, por exemplo, tá? Aqui não está na ordem, mas estou dizendo que x é cosseno porque no ciclo trigonométrico, né, o cosseno é em cima do eixo do x. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, né, y é igual, y ao quadrado é igual a raio ao quadrado menos x ao quadrado. Né? Então, aqui eu estou isolando o seno ao quadrado. Então, são essas manipulações aí que gera aquelas expressões lá. No caso, essas expressões aqui. No caso, é o que ele manda fazer. Né? X, considere o x como sendo o asseno. Essa manipulação aqui é quando aparece a tangente. Né? Que, como é que vira som? Então, essa manipulação aqui tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma delas, eu posso dividir tudo por cosseno, por exemplo, R cosseno. Se eu dividir tudo pelo R cosseno, então significa que a gente vai ter o seguinte. Aqui eu tenho o R2 seno sobre R2 cosseno, mais aqui vai ficar 1, né? Igual a R2 sobre R2 cosseno, por exemplo. Então aqui já vai aparecer a secante. Né? Isso aqui já é a secante ao quadrado. Que ela aparece lá também. Essa, a expressão foi desse tipo, secante. Quer dizer, tudo é manipulação do teorema fundamental, né? Da trigonometria. Então, o primeiro exemplo né, é refazer o E. Antes de fazer o E, a gente vai fazer esse L2. Tá? Ele é mais simples do que o E. A gente vai fazer ele, a gente já sabe que ele é o arco tangente. Né? Primeiro a gente vai fazer esse daqui. Então vamos escrever lá. Então minha função do N2 é a integral de... Eu vou escrever assim, já comecei. 16 menos x ao quadrado. A raiz disso, né? Dx. Então, a pergunta é, já que aparece essa expressão aqui, o meu x eu substituo pelo quê? Pelo a vezes seno de u, a vezes tangente de u, ou a vezes secante de u?
Muito bem, então aqui a gente vai, essa estrutura aqui, né, que está dentro da raiz, ela tem essa mesma estrutura aqui, tá? Que é um número menos a minha variável ao quadrado, né? Tá aqui, ó, número menos minha variável ao quadrado. Então isso aqui vai ficar, eu vou trocar meu x pelo a, no caso esse cara aqui é meu a, né? Na verdade ele é meu a ao quadrado, então significa que meu a é 4. Então aqui eu vou trocar por 4 vezes 100 de U. Aí aqui na nossa integral tem o dx também. Ou seja, aqui tem x, mas não está aparecendo o dx ainda. Então vou fazer. Derivada de x vai ser 4. No caso, a derivada de x em relação a u. A derivada do seno vai ser cosseno de u. Du. Todo mundo entendeu, né? Essa parte aqui de baixo que eu fiz. Ok. Então, vamos fazer as substituições devidas, tá? Então, isso aqui significa que aqui a gente vai ter a integral. Aqui eu vou escrever 16 menos 4 seno de u ao quadrado, né? Na verdade, aqui vai ficar ao quadrado, aqui também, e aqui 1/2. E no lugar de dx vai ser 4 vezes cosseno de u du. Só repetindo, né, o que eu fiz. O meu x, chamei disso, fiz a troca aqui. Né? No caso aqui está a raiz disso. Dx é a derivada dessa expressão aqui, eu derivei e ficou isso. Né? Aí eu fiz a troca. Agora a gente vai mexer nisso aí, tá? Vamos manipular isso aí. Isso aqui vai ficar igual a integral. 4 ao quadrado é 16, eu vou colocar em evidência aqui, né? Vai ficar 16 vezes 1 menos seno ao quadrado, e 1, no caso a raiz disso, né? Vezes cosseno de U. Deu. Agora a raiz de 16 é 4. Isso aqui é a mesma coisa de cosseno ao quadrado, tá? Então, vou escrever aqui cosseno ao quadrado de U vezes cosseno de U. Então, 4 pode sair da integral se quiser. A integral do cosseno é cosseno, né? Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Muito bem.
Agora apareceu aí uma composta, né? Porque é, tem a função a polinômio elevado, alguma coisa elevada ao quadrado, e tem a função cosseno. Significa que agora a gente vai ter que aplicar outro processo que a gente já viu anteriormente. E por substituição não funciona aí, porque essa função interna aqui não tem ela externamente, né? No caso, a função que está interna aqui é cosseno, né? Eu não tenho uma função externa relacionada a ela. Então, a gente vai aplicar o processo de integração por partes. Sendo que eu vou chamar isso aqui de cosseno de U, cosseno de U, du. Bom, o processo de integração por partes, né? É esse processo aqui. Eu vou chamar W porque aqui já está chamando de U, né? Vai ser WV menos a integral. Bom, então vamos lá, né? Vou tentar outra cor aqui. Então, o W ele vai ser ou cosseno de U ou cosseno de U, então não tem muita escapatória, né? W vai ser cosseno de U. É, a derivada do V vai ser o resto, né? Então é cosseno de U du. Ok. Aí a derivada do W é a derivada do cosseno, que é menos seno. E a integral do cosseno é o seno. Muito bem, já tenho todas as expressões. Vamos fazer as substituições devidas. Então isso aqui vai ficar integral do cosseno ao quadrado de U du. Aí vamos pegar as funções aqui, no caso é WV, aí W é cosseno e V é seno. Então seno de U vezes cosseno de U menos integral de V, sendo que é seno de U, dV. Que no caso vai ficar assim. É seno. Deixa eu só ver, parece que está com o sinal trocado aqui. Não, esse aqui o V está. O DW, né, que ficou assim. Então vamos escrever menos. Pois é, mas qual é o problema desse caso? Né? Porque não tem saída. Se você for trocar, vai dar o mesmo, vai dar no mesmo. Então, significa que você tem que aplicar de novo. Tem que aplicar a integral uma segunda vez. Então, vamos lá.
aplicando a integral de novo aqui, então só escrevendo a expressão que vai ficar seno de U vezes cosseno de U, menos a integral de, no caso mais, né, de seno ao quadrado de U deu. Agora a gente vai aplicar o processo de novo aqui, ó, nesse aqui. E aplicando o processo, vai ficar assim. Vamos escrever aqui, né, a parte seno de vezes seno de U, du. Isso aqui vai ser igual, né? Eu vou escrever aqui embaixo a regra, integral de W1 dV, vai ser W1V1 menos V1 TW1. Ok. Então, mesma coisa. W1 é o seno de U. Então, a derivada de W é a derivada do seno, que é cosseno de U. O dV é o resto, né? dV1 é o seno de U. E a integral do seno é menos cosseno. Aí fazendo a substituição, se quiser eu podia até substituir aqui do lado, né? Não, mas vamos fazer aqui. Fazendo a substituição vai ficar W1V1, né? Não, aqui não tem isso. Não tem. Então, deixa eu ver. Aqui vai ficar W1 que é seno de U. E V1 é menos cosseno. Menos a integral V1 é menos cosseno, então aqui vai ficar mais cosseno de U vezes dW1, que dW1 é cosseno de U. Muito bem, então isso aqui vai ficar menos seno de U vezes cosseno de U mais a integral do cosseno ao quadrado de U de U. Ficou esquisito aqui, porque a ideia é a seguinte.
quem é essa expressão aqui? Olha só, aqui é seno de U cosseno de U, mais essa integral aqui, ó, que é essa, deu isso daqui, ó, menos seno de U cosseno de U, mais essa integral, né, que é a integral de cosseno ao quadrado de U du. Qual era a ideia? Né? A ideia é passar esse para o outro lado. Né? Deixa eu escrever a expressão. Né? Aqui já está muita informação. Então, aqui no caso ficou integral do cosseno ao quadrado de U du igual a seno de U cosseno de U menos essa integral aqui que a gente fez aqui embaixo. Deu menos seno de U du cosseno de U mais integral do cosseno ao quadrado de U du. E a intenção era isolar essa parcela, né? Ficaria aqui, sei lá, 2 vezes cosseno ao quadrado de U, né? Ficaria essa expressão aí do lado. Mas aí não vai zerar tudo, né? Tem alguma coisa aí que furou. Né? Isso aqui já foi apresentado bem no semestre passado e não apresentou ele, tá? Então, acho que não. Foi algum passo aí que eu fiz que não apresentou, não sei. Agora eu não estou enxergando onde foi. Bom, pelo menos o processo, né? Eu acho que todo mundo visualizou como funciona, né? Eu sei que não aparentou não ter solução, assim, pelo menos inicialmente. Mas aí eu vou fazer o seguinte, ó, pelo horário, né? A gente já está com o tempo estourado. Então, na, na aula da noite, tá? Eu vou refazer a conta aqui à parte, né? E eu exibo para vocês. Tá ok? Pode ser assim? E a gente continua. No caso aí foi algum deslize aí. Eu vou avaliar aqui o que foi que aconteceu e mais tarde a gente pode.
É, exato. Aqui tá. O da gente deu um pouquinho diferente, né? Porque aqui tinha dado 5,5, eu acho aqui. Mas é esse mesmo é o caminho.